Olá, queridos amigos da Confraternização Espírita Baiana. Vinha do Senhor, Jesus nos abençoe, nos dê paz. Um bom ano de 2024 para todos nós, com realizações, com aspirações, com buscas sempre necessárias na nossa caminhada de desenvolvimento espiritual. O tema proposto pela casa para um breve exame no dia de hoje é o tema que está na expressão de Jesus quando ele estava no Monte das Oliveiras, ali proximamente à etapa onde ocorreria a sua prisão, onde ocorreria todos aqueles momentos graves, finalizando a sua trajetória entre nós, fisicamente. O tema é orai e vigiai, que está bem desenvolvido numa passagem em que Jesus convida alguns discípulos para ir orar, deixa-os em um lugar um pouco próximo, né? E vai um pouco adiante e passa mais ou menos uma hora em oração. E após isso ele retorna e encontra os discípulos dormindo. Então ele tem a oportunidade de acordar os discípulos e dizer a eles: olha, não velaste comigo nenhuma hora. E aí acorda os discípulos e volta a orar. Quando ele retorna, os discípulos estão mais uma vez dormindo. E então ele os acorda novamente. E nessa passagem aí, eu acredito que Jesus esteja querendo sinalizar para todos nós que nós ainda vivenciamos, de certo modo, um estado de sono, né? Um estado consciencial, né, de sono. Não é um sono físico, mas um sono para a nossa consciência. Nós não temos ainda uma clareza da nossa própria realidade de espírito, do que somos, de onde viemos, o que devemos fazer, para onde vamos, né? A nossa natureza. Não temos ainda uma consciência da nossa natureza espiritual e da nossa parte na criação, né? Então, esse sono que está muito referido na passagem quer dizer não um sono físico, porque o sono físico é legítimo, né? Mas o sono consciencial, a consciência que ainda está adormecida. Então ele acorda os discípulos e diz: olha, em verdade vos digo, orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é? E aí ele volta a orar novamente. Então é nesse sentido que o que Jesus, na verdade, está apresentando para o homem, para toda a humanidade naquele momento, é um perfeito sistema de proteção, né? Proteção, autopreservação, né? Acho que a palavra é melhor do que proteção, autopreservação, o indivíduo autopreservar-se, né? E também desenvolver-se. Não é só preservar o que ele é, como ele está. Não é apenas isso, mas é também desenvolver-se. Então ele fala nessa passagem toda de passado, né? Passado, presente, preservar-se como você está, na condição que você está, para não sofrer uma influenciação desse passado, né? E também cria um caminho, um canal, uma possibilidade
para o futuro, né, para o desenvolvimento, para o crescimento. Não é? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é? Então, essa passagem ela é muito lida, ela é muito estudada, ela é muito comentada, né? Sempre foi muito discutida, muito debatida, mas é esse sistema. Né? Então, é esse sistema, tá? A preservação e também para o desenvolvimento do próprio indivíduo na condição de espírito. Tanto que ele próprio usa o termo. O espírito está pronto. Veja, quem usa a palavra espírito é ele. Mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então a carne representa esse momento que o indivíduo está passando. É um momento presente. Né? O espírito é a eternidade. O espírito é a eternidade. É o ontem, é o passado, né? Todas as experiências que já tivemos em outras encarnações. É o presente, mas é também o futuro. Né? É também o futuro, porque o espírito vai se desenvolvendo. Né? Ele vai se desenvolvendo. Então, é um sistema perfeito para que nós possamos nos movimentar evolutivamente. Orar e vigiar. Né? Orai e vigiai. Né? Então, há alguns meses atrás, nós gravamos também uma palestra para o Vinha do Senhor, com um tema muito parecido. Acredito que foi novembro ou dezembro de 2023, cujo tema era a dinâmica da prece. Né? Vocês devem se lembrar. E ali nós estudamos o que era possível se fazer com a prece. Né? Lembram? E aí nós aproveitamos a questão 659 de O Livro dos Espíritos, naquele trecho que fala sobre a lei de adoração, né? Onde os espíritos vão desenvolvendo as leis morais da vida, falar sobre a lei de adoração, que é a primeira lei que eles abordam, é a lei de adoração. E dizem que adorar a Deus é elevar o pensamento até Ele. Lembram disso? Então, e na 659, eles vão dizer que são 3 coisas são possíveis de serem realizadas, concretizadas na prece ou na oração. A primeira, quando você ingressa no estado oracional, louvar. Né? Louvar. Quando a gente ora, a gente pode louvar, quer dizer, exaltar a beleza de Deus em tudo que nós percebemos quando ingressamos nesse estado oracional. Nós nos elevamos acima do espírito, ou elevamos acima da matéria. Ou seja, estamos em espírito. Olha esse exame que nós estamos fazendo hoje também aqui. Estamos em espírito. Portanto, o espírito não é a matéria. O espírito está, por necessidades evolutivas, magneticamente preso à matéria por um lapso de tempo de uma encarnação. Mas ele não é o corpo. O corpo é um instrumento que o espírito usa para vivenciar as experiências desse nível vibratório que nós estamos agora. Existem outros níveis vibratórios corporais, né? Em outros lugares, em outros planetas, enfim, que não nos compete essa análise aqui agora. Né? Então é nesse sentido que nós podemos louvar a Deus. Louvar a Deus. Louvar a beleza, pela beleza que é a obra. Mas eles dizem que nós também podemos pedir na oração. Podemos pedir. E pedir, vimos que pedir não é só formular um pedido, mas na verdade, no nível mais profundo das nossas percepções, pedir é mudar. Quem pede
quer algo, né? Quem pede quer alguma coisa que ainda não possui. Como o pedido, do ponto de vista do Espírito, não é um pedido de coisas materiais, mas é um pedido relacionado à sua própria condição, normalmente para se sair de estados aflitivos, dolorosos, né? De estados onde se está passando por alguma espécie de angústia. Então, o pedido se relaciona com o estado do ser e não com uma realidade de ter. Olha aí. Então, pedir é mudar, é querer mudar, é efetivamente se apossar, ingressar nesse novo estado espiritual. Pedir não é só formular conjecturas sem sair do lugar. Quem pede e fica no mesmo lugar não vai obter. Não vai obter. Nota quando Jesus trata disso no Evangelho, ele diz: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Notem, é tudo um movimento. Pedir é um movimento. Quem pede já faz um deslocamento. Eu estava como estava. Como eu estava, eu não estava bem. Eu vou pedir a Deus. Já se deslocou. Já se movimentou, já deu um passo, já andou, já não é mais o mesmo. Por isso o pedido, quando ele é real, quando ele é sincero, quando ele é feito com fé, né? A fé é essa movimentação, é esse deslocamento. Quem tem fé já se desloca. Quem não tem fé fica dizendo palavras, 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 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, dizendo palavras, mas nada muda, não acontece, eu estou com o meu sofrimento, eu continuo. Porque efetivamente não pediu, efetivamente não mudou. Então pedir é mudar. E agradecer, são as 3 coisas, né? Louvar, pedir e agradecer. Agradecer não é, oh meu Deus, muito obrigado. Não. Tudo bem. A gente tem a gratidão pela divindade. Esse é um estado íntimo de gratidão pela divindade. Mas agradecer do ponto de vista mais consistente, agradecer é repartir. Repartir o quê? Aquilo que se obteve. Porque quando nós oramos e recebemos e nos modificamos nesse ato conjunto de ir a Deus e de Deus vir até nós, lembra na parábola do filho pródigo? Quando ele se põe a caminho para a casa do pai, entendendo que cometeu erros, o pai vai da casa para recebê-lo no caminho. Lembra que Jesus conta essa? Isso é uma sutileza daquela parábola do filho pródigo, né? Então notem que há uma dinâmica desse movimento, de nós irmos a Deus, mas imediatamente Deus vir até nós. Vem como? Trazendo o alimento, como o pai trouxe ao filho pródigo. Né? Aquela parábola ela é muito rica de muitas coisas, ela sai para vários caminhos ali. Né? Então notem isto. Então, agradecer não é só ter a gratidão, que é um enriquecimento pessoal muito grande. É uma consolidação da nossa unidade com Deus. À medida que oramos, é à medida que vamos recebendo e à medida que vamos agradecendo, vamos criando essa unidade com Deus e também a consciência vai se expandindo. Notem que há toda uma dinâmica nisso. Mas, acima de tudo, é repartir com o outro. Quem agradece, reparte, não retém. Quem retém,
não andou, não deu passo, ainda está no egoísmo. Mas quem reparte, há mais alegria em dar do que em receber. Lembram dessa passagem evangélica, né? Há mais alegria em dar do que em receber. Né? Então, há grande alegria em quem faz isso, em quem reparte aquilo que já obteve. O enriquecimento que obteve a partir de um contato oracional com Deus. Olha aí. Então, vimos isso, eu só estou fazendo aqui uma breve síntese, lá nós vimos isso com uma profundidade muito maior. Então, há uma dinâmica na prece. Um estado dinâmico belíssimo, onde nós vamos, cada vez mais que oramos, nós vamos ingressando nessa relação com Deus com uma profundidade maior. E as coisas materiais, elas começam a perder influência sobre nós, porque nós passamos a ter um contato com a nossa realidade, que é a realidade de espírito que somos. Um contato com a nossa essência. Não que vamos desprezar a matéria, as coisas materiais. Nós estamos numa experiência material, imagine. Precisamos agradecer muito a encarnação. Ela é muito útil, ela é muito importante. Se nós soubermos dar a dimensão à matéria. Todo o nosso problema é nós não sabemos dar a exata dimensão à matéria. E então, mesmo nós que estamos já iniciados num processo de espiritualização própria, criando uma consciência de que somos espíritos, mesmo nós temos muita dificuldade em nos libertarmos da influenciação da matéria. Mas a oração nos ajuda imensamente. E à medida que oramos mais, eu não quero dizer em número de horas, eu quero dizer em número de atos. Né? Em número de atos, em número de entrega, na intensidade da entrega. Notem, nesse contato com Deus, na nossa realidade de espírito, a dimensão, espaço e tempo desaparece. Espaço e tempo. Ah, mas foi tão rápido. Sim, mas a intensidade do contato foi mais profundo. E à medida que essa intensidade se aprofunda, você vai notar que o seu estado oracional, ele é um estado que vai se construindo, se solidificando e se edificando cada vez mais em você. E a presença de Deus e a ideia de Deus passa a ser mais presente, mais constante, mais vívida, mais concreta, mais real, mais pulsante, mais animadora. Animadora no sentido de dar ânimo. Ânimo para viver as experiências da encarnação. Nesse sentido. Né? Mas ele apresenta um binômio. Orai e vigiai. A vigilância é um estado de atenção. Notem, se a oração é um estado de elevação acima da matéria, a atenção é um estado de... A vigilância é um estado de atenção. Entenderam a diferença? É um estado do mental. O mental atento. Atento ao quê? A tudo. Atento a tudo. Né? A tudo que chega de bom, de elevado. Atento às propostas de inferioridade também que vão lhe chegando, porque é natural. Né? Nós guardamos inferioridade. Veja, eu não quero nem tanto me referir à inferioridade proposta por alguém. Vamos ganhar um dinheirinho, vamos fazer, não, sabe, tal, né? Aquele jeitinho, né? Você está precisando. Não estou nem dizendo as propostas externas.
Eu estou falando da inferioridade que nós ainda nutrimos. Inferioridade aí, leia-se, é o mal em nós. Nós estamos caminhando para a perfeição, mas nós ainda somos muito imperfeitos nesse nível de evolução que nós estamos, um nível ainda de provas e expiações. Ainda estamos sob exame. Provas e expiações? Exame. Exame do quê? Exame se nós realmente queremos o bem, escolhemos o bem e faremos sacrifícios pelo bem. Isso é nosso exame. Estamos sob exame. Notaram isso? Então, amigos, não é uma tarefa tão simples, não. É uma tarefa, eu diria, hercúlea. Essa é, seguramente, a etapa mais difícil do processo evolutivo do espírito, é que nós estamos passando. É a etapa de provas e expiações, porque nós guardamos ainda fortemente imperfeições em nós, mas nós já temos um certo vislumbre, uma certa intuição de que há um estado moralmente melhor um pouco mais à frente. É a intuição do reino. O reino está na nossa base, na base do nosso psiquismo. Ele manda uma mensagem. Jesus conta a parábola para isso. Ele manda uma mensagem, ele manda mensagens, manda mensagens, manda mensagens. E nós vamos viver as encarnações, até chegar um momento onde a matéria comece a também sofrer o abalo no seu reinado. E nós vamos percebendo que estamos um pouco cansados da matéria. Daí os estados depressivos, daí os estados de ansiedade, querendo que essa condição melhor chegue. Mas para essa condição melhor chegar, é necessário construir os para que essa condição chegue. Não há saltos, não há instantaneidade em nada. Tudo é fruto de uma ação progressiva. Tudo é fruto de um investimento que o espírito precisa fazer nele mesmo. Nele mesmo. E nós já temos Jesus. Ou seja, já temos o nosso Cristo manifestado através da figura de Jesus, que nos trouxe o quê? O caminho. Eu sou o caminho. Lembra que ele diz isso? Eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Então, quando ele diz eu sou o caminho, significa dizer o que ele fez. Não só o que ele disse, mas o que ele fez. Porque dizer todo mundo diz. Nós vamos a diversos cultos, nas várias crenças, todo mundo diz muita coisa. Mas ele viveu aquilo que disse. E ele centra toda a ação evolutiva no amor. Né? Na potência que é o amor. O amor é uma potência do espírito. Amar é uma potência, que é o amor. É uma substância que se irradia e rompe do próprio espírito para se derramar sobre a vida, fazendo os processos de conexão, de integração, de ligação. O amor se expande. Porém, se este amor não for um amor evangelizado, o amor que Jesus apresentou e viveu, este amor mescla-se com os instintos. E então este amor se torna aprisionador. Aí paramos. Então notem como o processo é um processo bem complexo, que demanda tempo, que demanda percepção do espírito, atenção, vigilância. Oração mais vigilância. Isso é um sistema. Tanto que ele diz, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O que é a tentação? É o passado nosso, inferior, querendo trazer as suas velhas soluções aprisionadoras para uma situação de agora. Que a vida vai apresentando as situações novas. Bora, meu amigo, bora. Você agora tem condições de libertar pessoa, de libertar consciência. Não. Eu vou aprisionar.
Posso até ingressar numa religião, né? Estudar toda aquela teologia ali, tal, tal, tal. Mas no íntimo, eu estou aprisionando. No íntimo, eu estou tirando a vantagem. No íntimo, estou retornando com os mesmos conteúdos, estratégias, táticas de alguém que já fui no passado. Mas eu tenho hoje uma nova personalidade, um novo roteiro, uma nova proposta para receber as reencarnações. Posso repetir o passado? Posso, mas vou estar no mesmo lugar. Aí ele diz, não, cuidado. Orai, se eleve acima da matéria e entre em contato com Deus para que a matéria perca um pouco de influência sobre você. Não vai perder total, porque o nosso nível não temos condição de fazer isso. Não há condição nenhuma de fazer isso. Né? Então, a vigilância é para que nós sustentemos o maior tempo possível esse estado oracional. Essências desse estado oracional, todas as vezes que nós ingressamos no contato com Deus. Podemos entrar no contato com Deus olhando a natureza, a beleza da natureza. Podemos fazer uma meditação. Podemos ver alguém praticando um ato do bem e aquilo nos emociona. Quantas vezes, né? Não vemos trabalhos belíssimos feitos por pessoas muito dedicadas, muito abnegadas, né? Olha aí. Aqueles estados dessas pessoas são estados oracionais. São estados oracionais. Né? No capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nós vamos encontrar ali mensagens do Espírito de Verdade, que foi o Espírito, o orientador espiritual, o guia de Kardec, né? Para a estruturação da obra, né? Espírita. Então, há uma mensagem belíssima, onde o Espírito de Verdade vai dizer assim, que o estado oracional, ele é permanente todas as vezes que nós estivermos agindo com abnegação e devotamento. Quando eu li isso alguns anos atrás, eu fiquei impressionado com isso. Né? Porque é como se ele estivesse dizendo assim, o trabalho no bem sustenta o estado de ligação com Deus, que é o estado oracional. E é verdade. Corretíssimo, Espírito de Verdade. Olha aí. A gente lê essa passagem, mas a gente não fixa muito. Lemos, às vezes, no centro espírita, às vezes numa palestra, numa coisa, ou à noite dormindo e tal. Mas a gente não fixa muito. Mas depois que a gente para e analisa um pouco, a gente vê com os olhos um pouquinho, com os detalhes maiores. E é verdade. Porque a abnegação é aquele estado íntimo onde você, efetivamente, não deixa espaços para o mal. O abnegado, ele se vincula a um ideal, a alguém, a uma obra, a algo assistencial, a um labor no que é elevado, no que é superior, no que é edificante, no bem. E o devotamento é o ato feito, é o ato vivido, é o ato praticado, é o ato exercido, que é praticado, é vivenciado, é consolidado, torna-se patrimônio do espírito, onde ele estabelece certos automatismos no seu psiquismo. O mal tenta entrar, ou o mal que há em nós tenta retornar, mas ele tem uma base sólida, porque é o que ele pratica todos os dias. Joana de Anjos tem um texto belíssimo sobre isso, onde ela fala sobre o automatismo do bem. É um título de um capítulo, né? Automatismo do bem. Né? Então, notem como, assim como o mal praticado reiteradamente termina sendo uma emoção inferior que nós estamos praticando, o mal, o bem, também se consolida se nós praticarmos reiteradamente. Lembremos de Jesus quando ele responde a Pedro. Pedro pergunta, Senhor, devo perdoar o meu adversário 7 vezes? Lembram disso? Jesus disse, não, Pedro,
70 vezes 7 vezes. Por que ele diz isso? Para que Pedro vá perdoando, e à medida que ele vá perdoando, que é uma ação do amor, uma ação do bem, é à medida também que ele vai consolidando esse bem nele. Um dia será de tal maneira que as pessoas vão ofendê-lo, é como se não tivesse ofendido. Porque já há o bem consolidado. Já há a compreensão do drama que aquela pessoa que ofende vive. Está claríssimo que é alguém que está mal. É óbvio que é alguém que está mal. Você já escolheu bem. Você já escolheu o perdão. O perdão é libertador. Você é livre. Você escolheu o melhor, porque você escolheu ser livre. O ódio é aprisionador. O ódio é emoção inferior. Olha a inferioridade. Mas se você começa a reverter esse processo, diminuir a intensidade de odiar e ampliar a intensidade de amar, nesse movimento que nós chamamos de perdão, ora, meu amigo, é nítido que depois de longos períodos de vivência do perdão, você nem mais vai se lembrar do que é o ódio. Nem vai querer vivê-lo, porque você vai vivenciar a emoção real, a emoção da sua natureza real. Era essa palavra que eu estava tentando encontrar aqui. A emoção da sua essência, da sua natureza real. A nossa essência é amor. Porém, o ato que é necessário praticar, que é o ato de pôr em ação o amor, se chama amar. Amor e amar. O amor é a essência, é o ato, é a potência do indivíduo. Note que Jesus diz, mas o espírito está pronto, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, o espírito é a potência do amor. Como outras potências, não vamos falar aqui hoje, né? Quem quiser estudar isso mais, pode estudar uma obra de Leon Denis, um clássico do espiritismo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá ele vai falar sobre as potências da alma, né? Então, uma potência. Aí ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne nos induz a determinados comportamentos mais guiados pelos instintos. Então, o espírito na carne, ele divide aí esses dois reinos. O reino do amor, que é o reino do espírito, que é o reino elevado, com o reino da instintividade, que é uma mescla muito dominadora, muito territorial, muito da proteção, muito, né? Enfim, do embate, da destruição. Etc. Então há uma certa fragilidade nisso. Viver a experiência hominal, corporal, mas amando. Mas amando. Aí vai levar o indivíduo a determinados estados e condutas sacrificiais. Certos sacrifícios que o indivíduo vai fazer para sustentar isto que ele entende agora, que escolheu agora, que é o estado elevado da sua vida, que é o estado de paz que ele escolheu. Nas disputas não há paz. Há guerras, há medos, há temores, mas na realidade do espírito há paz. Não é? A busca do necessário. O necessário lhe basta para as coisas corporais. Alcançar os estados mais profundos de consciência para as necessidades, o que? Espirituais. É assim. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Quando o espírito ingressa na encarnação, né, aquele item que fala sobre o esquecimento do passado, o espírito recebe dois recursos essenciais. Os instintos para as necessidades corporais, a busca do necessário para sustentar o corpo, a vida, etc. E a consciência desatada, manifestada, para desenvolver o espírito. Então notem como Jesus está exato. Orai e vigiai. É um sistema. A atenção para todas as necessidades corporais, as necessidades que você precisa, a sua proteção, etc.
mas também para vigiar, ter a vigilância, ter a atenção, para não cair em tentação, que é o passado. É a inferioridade do passado. Entenderam, amigos? Como Jesus constrói essa situação. Muitas vezes nós confundimos isto com uma espécie de ritualística, né? As religiões mal interpretam isso que Jesus fala. Ele está falando para um posicionamento, uma conduta, um desenvolvimento, uma estação interna. Nós vertemos isso na condição de religiosidade e criamos as religiões. Religiosidade criam as religiões, que são atos, que são dogmas, que são entendimentos, que são imagens, que são rituais, que são, enfim, coisas da matéria que nós tentamos expressar algo que tenha a ver com a divindade. Nós queremos expressar algo que tenha a ver com a divindade no mundo externo, portanto, no mundo comportamental, ou seja, na realidade do comportamento. O que é que o Espírito de Verdade diz, meu amigo? Abnegação e devotamento. Abnegação e devotamento. Ele diz, esse é o estado permanente de oração. Então, quando nós estivermos com a consciência e o entendimento, o Espiritismo ajuda muito a gente nisso. Nós não vamos viver para o Espiritismo, mas nós vamos viver sob a orientação do Espiritismo, que são os espíritos mais elevados que traduziram aquilo que Jesus nos apresentou para fins de aproveitarmos, otimizarmos o que o Cristo nos trouxe. Porque eles passaram por essa etapa nossa. Né? São espíritos que estão bem mais adiantados. Não são Cristos os que trouxeram informações, mas já são espíritos superiores. Já são espíritos superiores. São espíritos que estão ali um passozinho para consolidarem os seus estados crísticos. Pertinho já de consolidar os seus estados crísticos. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Mas eles já passaram por aqui, eles sabem. Eles tiveram as mesmas dificuldades que nós estamos tendo para consolidarmos, estabilizarmos o bem em nós. Porque as solicitações são muitas, os assédios são muitos, etc, etc, etc. Nós precisamos ter firmeza. Quando estivermos próximos de fraquejar a oração, aí nos sustentamos em Deus. Vigilância, para mantermos o estado oracional. O mais íntegro possível, por um tempo maior possível, quando tiver oração. E a prática do bem que os espíritos e Kardec traz como caridade. Fora da prática do bem, que é a caridade, fora da caridade, não há salvação. Nós não conseguiremos nos salvar das solicitações inferiores que nós estamos ainda submetidos. Voltamos. Salvar não é ir para a totalidade, para o bem maior, não, não, não. É essa inferioridade que nos assedia. Essa inferioridade que ainda brota em nós. Nos assedia, mas também brota em nós. Como o assédio traz uma carga vibratória, um convite vibracional, nós temos inferioridade em nós, podemos atender ou não atender. Então o outro se vai, não criamos a sintonia inferior. Porque oramos e porque vigiamos. Mas podemos atender. Não, é isso que eu quero agora mesmo. Eu gosto disso, tal. Errado é certo, não é errado nem certo. Você apenas parou no seu crescimento. Escolheu o passado. O homem anterior que você era, que ainda é. Quando a proposta é de um passo, né? Nós temos que evoluir, dar passos. Ninguém dá um passo pulando com os dois pés. Você deixa um pé no passado e põe um pé no futuro. O metro seguinte é o futuro. Ah, não vou não, eu vou voltar. E voltou. Então, meu amigo, vai ficar um tempo ainda aí. Vai evoluir? Claro que vai. Porque esse estado se agrava a tal ponto que se torna insuportável.
Aí eu vou dizer, meu Deus, me ajude. Entrou em oração. Elevar o pensamento até Deus já é oração. Meu Deus, pronto. Aí depois o quê? Sustentar esse padrão. É vigilância. Os convites virão, mas agora, talvez cansado das dores, de toda a vivência, toda a inferioridade, não. Vou seguir. Aí um passo seguinte. Veja que é lenta essa evolução, mas ela se dá. Ela se dá. Tá certo, amigos? Eu queria deixar, então, essas brevíssimas reflexões sobre este tema, orai e vigiai, para os queridos amigos da Vinha do Senhor e todos aqueles que, ocasionalmente, possam também assistir esse vídeo. Fiquemos todos em paz, oremos e vigiemos para nos tornarmos, mesmo que pouquinho que seja, alguém um pouco melhor hoje, construindo um estado moralmente melhor, um pouquinho na frente, depois outro mais um pouquinho, depois outro pouquinho, depois outro pouquinho. Nós vamos então chegar lá no nosso estado crístico, avançando, e nessa etapa da prova de expiações, meus amigos, essa é a dose, mas nós vamos seguir, nós vamos conseguir. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe.